homem. A menos que você seja um estrangeiro nesta terra e que o seu lar esteja no céu, você não foi chamado com uma vocação celestial, pois aqueles que o têm recebido manifestam que buscam uma cidade com fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus, e se consideram como estrangeiros e peregrinos na terra. Desejo lembrar-lhes um versículo das Escrituras que podem contribuir muito para a sua edificação e também ajudá-los neste exame pessoal. Aqueles que foram chamados são homens que, antes da sua chamada, gemiam no pecado. Que diz Cristo? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E por que se refere a mim, embora eu seja incapaz de mencionar as profundidades da minha condição pecadora? Com plena convicção posso afirmar que me sinto pecador, que aborreço minha condição pecaminosa, que detesto minha iniquidade e que por causa das minhas transgressões mereço a ira divina. Sendo este o meu caso, tenho a esperança de encontrar-me entre a multidão daqueles que Deus chamou e predestinou. Ele não veio para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Assim sendo, posso dizer sem demora ao que confia na justiça própria que ele não possui evidência alguma de haver sido eleito. Eu lhe digo, não! Cristo nunca chama os justos, e se você não foi chamado, isso confirma que não faz parte do número dos eleitos, e portanto, você e sua justiça própria devem ser sujeitos à ira de Deus e à perdição eterna. Somente o pecador a quem Deus tem despertado da sua condição pecaminosa pode estar seguro de que foi chamado. E mesmo ele, à medida que cresce na graça, deve buscar os selos distintivos do chamado santo e celestial em Cristo Jesus. Como outro teste, restringindo-nos estreitamente às Escrituras, porque quando se trata do estado de cada um de nós diante de Deus, nada há tão revelador quanto a sua santa palavra. Recordarei que na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos é dito que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi este o seu chamado? Você andava nas trevas em relação a Cristo, quando a luz maravilhosa lhe manifestou um Redentor admirável e poderoso para salvá-lo? Pode sinceramente dizer que a sua vida passada era tenebrosa, porém seu estado presente é luz no Senhor? Noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O homem que não vê trevas, ignorância e pecado em sua vida anterior e que agora não pode dizer que sabe mais do que sabia e que não goza da luz do conhecimento e do resplendor de Deus, tal homem, afirmo, não foi chamado. Ainda mais, encontramos outro texto sobre o chamado no versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. À luz desse texto, devo interrogar novamente, foram quebradas as cadeias do meu pecado e sou, graças ao Senhor, um homem livre. Foram soltas as algemas da justiça e eu posto em liberdade por aquele que é o grande resgatador de almas. Quem é escravo não foi chamado. É o homem livre, o qual foi retirado do Egito, que apresenta evidências de ter recebido o chamado divino e ser agora precioso ao coração do Altíssimo. Um outro precioso texto para examinar nosso chamado se encontra em 1 Coríntios 1:9, onde lemos: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Estaria eu experimentando comunhão com Cristo? Acaso comunico-me com Ele? Sofro com Ele e para Ele? Identifico-me com Ele em seus objetivos e propósitos? Amo o que Ele ama e aborreço o que Ele aborrece? Posso levar seu vitupério e carregar a cruz? Ando em seus passos e sirvo a sua causa? É a minha maior esperança a de que um dia verei o seu reino e me assentarei em seu trono para reinar com Ele? Se é assim, então fui alcançado pelo chamado eficaz, que é uma obra da graça de Deus e um sinal seguro da minha predestinação. Antes de terminar, permitam-me que lhe diga que é possível ao homem saber se Deus o chamou ou não, e que pode sabê-lo sem nenhuma dúvida. Pode sabê-lo tão certamente como se o lesse com seus próprios olhos. Ainda mais do que isso, pois se eu ler uma coisa com os meus olhos, eles podem enganar-me, e o testemunho dos sentidos às vezes pode ser falso. Entretanto, o testemunho do Espírito é verdadeiro. Possuímos o testemunho do Espírito dentro de nós, testificando com o nosso espírito de que somos nascidos de Deus. É possível chegar a ter uma certeza infalível da nossa salvação. Tal convicção ungiria a cabeça do crente com óleo novo e o vestiria com veste de louvor. E além disso, poria cânticos angelicais na sua boca. Feliz, bem feliz o homem que desfruta da plena certeza da sua participação no pacto da graça, do sangue reconciliador e das glórias celestes. Neste dia e neste lugar poderemos encontrar pessoas com tal certeza de participação,
as quais digo, regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos. Oh, quanto alguns de vocês dariam para obter essa certeza! Certifiquem-se de que, se ansiosamente o desejam alcançar, podem alcançá-la. Se os seus corações anseiam ler claramente o título de eleitos, logo poderão fazê-lo. Nunca ocorreu o caso de um homem desejoso de ter Cristo em seu coração, com um desejo vivo e ardente, que não chegasse cedo ou tarde a encontrá-lo. Se você possui o desejo, é porque Deus lhe deu. Se você anseia, chora e clama por Cristo, ainda isso é dom provindo dele. Louvado seja o seu nome. Por pequena que seja a medida de graça que tenha recebido, louve-o por ela e rogue que lhe seja concedida graça maior. Ele lhe concedeu esperança, peça-lhe fé. E quando ele lhe der fé, peça-lhe certeza. E quando alcançar certeza, peça-lhe certeza completa. E quando receber certeza completa, peça-lhe gozo. E quando obtiver gozo, peça-lhe glória. Há uma consolação que flui desse chamado. Ó sim, torrentes de consolo fluem do chamado que tenho recebido. Primeiramente, afirmo que se fui chamado, fui também predestinado, e disso não há dúvida. O grande esquema de salvação se assemelha àquelas correntes que vemos nos encoradouros. De um lado do rio, há uma corrente presa a uma argola e se estende a outra argola da margem oposta do rio. Porém, a maior parte da corrente está debaixo d'água e não pode ser vista. Somente se vê à medida que o barco avança e a corrente é levantada pela força que move a embarcação. Se posso dizer que fui chamado, então sou como essa embarcação no meio do rio. Posso ver a parte que está presa à argola do chamado, mas bendito seja o Senhor, que está unida também com a argola da margem oposta, a qual se chama eleição. E sei que a última parte igualmente está ligada à da glorificação final. De meu chamado, necessariamente se infere a minha eleição, e não posso duvidar disso. Deus nunca engana ninguém chamando com sua graça eficaz, como se tivesse escrito o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Oh, quão preciosa é a doutrina da eleição quando alguém pode ver-se eleito. Uma das razões pelas quais muitos se rebelam contra esta doutrina é porque temem que não sejam eleitos. Não conheço nenhum homem que tenha boas razões para considerar-se salvo pela graça de Deus e que ao mesmo tempo se opõe à doutrina da eleição. Alguns a depreciam da mesma maneira que os ladrões odeiam as fechaduras de segurança. Por não conseguirem levar o tesouro, eles odeiam aquele que o protege. A eleição guarda os preciosos tesouros do pacto para os filhos de Deus, para os penitentes, os pecadores que buscam salvação. Mas aqueles que não se arrependem nem creem, nem andam pelos caminhos de Deus, continuamente murmuram e se rebelam contra Deus por lhes haver vetado os tesouros da sua graça. Quando o homem chega a crer que o tesouro lhe pertence, então, quanto mais sólido for o cadeado e mais segura a fechadura, melhor. Quão doce é crer que nossos nomes estavam no coração do Senhor e gravados nas mãos de Jesus muito antes que o mundo existisse. Não seria este motivo suficiente para fazer-nos transbordar de gozo e encher-nos de alegria? Escolhidos de Deus antes que iniciasse o tempo. Venham, pois, os caluniadores, digam tanto mal quanto queiram. Venha o mundo com todos os seus dardos, desçam as catadupas da prova e cubram-nos as avalanches da aflição. Se assim foi determinado, que importa tudo isso se Deus escreveu nossos nomes no livro da vida? Firme como uma rocha, permanecerei ainda que a própria terra cambaleie e os elementos se desfaçam. Que consolo então ser chamado, pois o chamado revela a minha predestinação. Maravilhemo-nos, pois, da graça soberana que nos alcançou e recordemos as palavras do apóstolo. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justificação, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.